Olá, tudo bem? Começando com mais um programa Arquivo Aracaju, aqui direto da TV Câmara. E hoje vamos conversar com o Wellington Dantas Mangueira Marques, mais conhecido como Wellington Mangueira, formado em História, em Direito, advogado, atualmente diretor-geral da Escola de Governo. O Wellington também é desportista e, durante a ditadura, sofreu bastante aqui no estado de Sergipe. Seu Wellington, muito boa tarde, satisfação em tê-lo aqui no nosso programa Arquivo Aracaju. Quem é o Wellington Mangueira, né, para que as pessoas possam relembrar a sua história aqui no estado? Bom, eu sou um cidadão simples. Nasci num lar de trabalhadores e estudei em colégio público com Dona Nilza Rodrigues, que era esposa de Charuto, aquele que mais forte chutou uma bola. Canhão de ouro. E Dona Alba, Dona Dezinha também foram minhas professoras no primário, como nós chamávamos. Depois fiz exame de admissão para o Ateneu, onde aprendi régua e compasso. O Ateneu foi minha escola, foi minha casa. Desde cedo eu procurei compreender as dores do mundo. E tinha na família algumas pessoas voltadas para a cultura, entre elas Dermeval Mangueira, que é avô da nossa Dominique, né? E ele era o quê do senhor? Primo. Primo. Em segundo grau. Primo carnal do meu pai. Né? E que, durante a ditadura de Vargas, em 1935, meu pai defendendo os trabalhadores, ele era presidente do sindicato da Luz, Força e Tração Animal, que ele era eletricista, né? Eletricista, e foi um dos primeiros homens aqui do Nordeste a consertar bondes elétricos. Ele se formou no Senai e aprendeu com os alemães a montar os bondes, né? Então ele se tornou conhecido entre a classe operária e ele fundou sindicatos e foi muito atuante. Foi quando Luiz Carlos Prestes desenvolveu toda aquela campanha. Coluna Prestes. A Coluna Prestes, e logo depois Prestes preso, né? Solto, e tentam colocá-lo como chefe da Revolução de 30. Ele não aceitou, mas em 34 ele volta ao Brasil, que ele foi para o exterior, e nisso cria-se a Aliança Nacional Libertadora. E os trabalhadores, de um modo geral, resolveram aderir, e entre eles meu pai, que era dirigente sindical, e assim meu pai foi preso 10 anos antes de eu nascer. Então, vamos começar daí, né? Porque foi preso, acusado de comunista, e o Dermeval Mangueira, que era um adolescente na época, era quem levava comida que minha mãe preparava para entregar no quartel onde ele ficou preso, ou melhor, na penitenciária, naquela que está desativada. Ficaram na Torre pessoas muito conhecidas de Sergipe, né, como Heráclito Rocha, né, e outros tantos. Heráclito Rocha era um homem rico, poderoso, mas tinha ideias socialistas e por isso também foi isso na década de 30 ali, porque a Revolução foi em 35, né? Então, quando chega em 30, quando o Brasil entra na guerra, né? E naquele processo, meu pai volta para Aracaju, e aí os trabalhadores organizaram uma grande manifestação, e ele é colocado numa situação de funcionário público federal, que era a Caixa de Assistência de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários, Aeroviários e Setores Públicos. É nesse clima que eu nasci, em 1945. E um fato interessante, eu vou fazer tudo para não me emocionar, é que meu pai gemava pelo Cotiguiba. E o Cotiguiba surgiu daí, né? Do Remo, as margens do Rio Sergipe. Do Rio Cotiguiba, que depois mudaram para o nome para Sergipe. É verdade. Que se firme isto, né?
Então, meu pai tinha sido campeão de remo e eu tinha 3 dias de nascido. E meu irmão mais velho, que tinha diziam que ele era muito inteligente, mas era uma bola de mais ou de menos. Ele, exaltado pela vitória do Cotiguiba sobre o Sergipe e sobre o Aracaju, que era outro clube de remo, também, né? Me enrolou numas mantas, sem minha mãe ver, e me leva lá para a garagem náutica do Cotiguiba. E meu pai ficou afobado com aquilo, um garotozinho que tinha nascido com 3 dias. Né? Mas Francisco Martins, que é o avô de Roberto Constâncio Vieira Filho, o marido de Dona Cássia, era o presidente do Cotiguiba, evitou que meu pai admoestasse com mais força meu irmão e me tomou como afilhado. Então, minha vida começa aí com 3 dias de nascido, já vinculado ao Cotiguiba, e depois, estudando, como eu já lhe disse, nas escolas públicas, fiz o exame do Ateneu. O Ateneu era o mais democrático dos colégios, pois fui colega do filho do governador, Amândio. Votei em Gilto Garcia, numas eleições que teve dentro do Ateneu, quer dizer, naquela época, o filho do governador, o filho de um pedreiro, o filho de um eletricista, todos unidos ali de uma forma natural. Ateneu, Tobias Barreto. O Tobias Barreto era particular. Era particular. Do professor Alcibiades. Né? Antes tinha sido de Felter Bezerra. Então, o Ateneu era o máximo. E lá nós ficamos vivendo até que, nos anos que antecederam o golpe militar de 64, que alguns chamam de Revolução, o professor Franco Freire organizou um grupo de professores e constituiu alguns estudantes, junto com a professora Alfenísia Freire, para ir em frente do Palácio Olímpio Campos, porque estava chegando em Aracaju o Lincoln Gordon, que era o representante dos Estados Unidos, e que dizia que o Brasil não tinha petróleo, que o petróleo tinha que... Imagina se tivesse, né? Eles queriam uma reserva técnica. Então, nós fomos protestar. Go home, né? Go home. Foi aí a minha primeira manifestação, induzido pelos meus professores, Silvério Leite Fontes, que eu nunca posso me esquecer, Bonifácio Fortes, né? Enfim... Que memória boa, hein? Então, nós estivemos nesse momento histórico, né? Foi o primeiro momento, assim, de ação política estudantil, digamos assim. Eu devia ter, nesse período, uns 14 anos de idade. 14 anos. E após isso, aí veio a ditadura... Não, antes da ditadura, se quer dar uma sequência assim... uma sequência. Antes da ditadura, nós estamos aí às vésperas do governo João Goulart, quando o João Goulart faz aquele plebiscito... Que ano? 63. 63. 63. Né? Ele volta ao presidencialismo no Brasil, né? Porque para ele assumir, os militares não quiseram que ele assumisse, com a renúncia de Jânio em 61. E ele, para assumir, foi uma dificuldade muito grande, fizeram vários acordos. Houve, então, o quê? O parlamentarismo, foi uma conciliação, para que ele não mandasse, não fosse um poder, a presidência não fosse aquele poder importante que é. Então, estabeleceram por decreto o parlamentarismo. Mas logo depois ele começou com as reformas de base, propondo reforma agrária, reforma tributária, reforma universitária, e com essas reformas o Partido Comunista Brasileiro apoiou, mesmo estando na clandestinidade. Mas o partido tinha nomes expressivos, como Jorge Amado, Darcy Ribeiro, não é? Tinha nomes, o próprio Luiz Carlos Prestes, nomes como Portinari, eram nomes assim expressivos. Cândido Portinari. Cândido Portinari. Então, era a elite intelectual do país, né? Até um general do Exército, o general... aqui tínhamos o Major João Teles, e nós tínhamos o Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, um grande filósofo, historiador, dono de empresa, mas que era socialista, estava no PCB. Então é nesse clima que nós estávamos participando dos movimentos estudantis e eu sou eleito presidente do Grêmio do Ateneu, o Grêmio Cultural Claudomir Silva. Aí o senhor tinha quantos anos? Aí eu tinha 16 anos. 16 anos. Ganhamos para aqueles que tinham já 21, porque o ginásio, na época chamava de ginásio, nós conseguimos conquistar os votos de colegas do científico e do clássico e até do noturno.
nós ganhamos com a maioria expressiva, com muita gente participando. Foi algo muito bonito, numa chapa bastante ampla, que até um sobrinho de Augusto Franco fazia parte. Era muito concorrido naquela época. Muito concorrido. Né? Grêmio escolar, né? O Grêmio era importante, uma forma de afirmação. E no Grêmio nós pegamos a campanha das reformas de base do João Goulart. É aí que as coisas acontecem e vai ter um congresso da USES, da União Sergipano Secundário, lá em Lagarto, e lá eu sou esfaqueado. Isso com quantos anos? Eu não tinha completado 17 anos, estava perto de completar 17 anos. Foi esfaqueado? Fui esfaqueado, aqui nas costas, né? Porque no decorrer do processo de discussão, os ribeiros de Lagarto diziam que ali já tinha sido feita a reforma agrária, que não tinha por que falar nisso, quem falava era comunista e tal. E um cidadão que eu tinha atraído para o movimento estudantil começou a me chamar de comunista. Aí eu digo, que é comunista? Aí João, Pedro, um mais velho do que nós, e que era do Ateneu, fez um discurso bonito. Né? Esqueci o sobrenome dele agora. Mas ele disse assim, se ser comunista é defender um mundo melhor, eu sou comunista. Se ser comunista é defender emprego para todos, eu sou comunista. Se ser comunista, mais ou menos assim. Se ser comunista é defender salários dignos e honrados, eu sou comunista. Se ser comunista, defender reforma, eu sou comunista. E aquilo foi empolgando. Aí daqui a pouco, por isso que aqui nesse ambiente nós não temos condições de trabalhar como estudantes, com nossos colegas, porque as próprias autoridades municipais estão jogando sapo para espantar as garotas que fazem parte do nosso plenário, estão jogando, inventando que é cobra, joga coisas assim, mau cheiros, e não é possível uma desgraça dessa. Aí teve uma discussão para que os presidentes dos grêmios pudessem falar sobre essa situação. Eu era muito jovem e achava que Alceu Monteiro, que era também um delegado do Ateneu, estudante, né? Grande radialista. E Alceu Monteiro tinha uma expressão muito melhor do que a minha e tinha muita capacidade, falava bem, tinha mais conhecimento. Professor Alceu Monteiro. Mas ali ele era estudante. Na época, então, assim. Com 16 anos, mais ou menos, né? 17 anos. Ele era mais velho do que um ano e meio. Né? Mas ele tinha uma expressão muito boa, já era respeitado, o irmão dele, Ezequiel, uma cultura. Pois bem, então, quando ele vai falar em nome do Ateneu, disseram que não, tinha que ser o presidente. Eu me senti muito diminuído, porque pequeno, era magrinho, não tinha nem 17 anos, e nunca tinha falado assim de público, a não ser para meus colegas no Ateneu. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas em reuniões pequenas. Mas naquela hora tinha que falar. E falei, e quando eu estava falando, dizendo que ali não tinha condições de ter um congresso porque não havia segurança, e eu era jovem, tinha várias pessoas jovens ali, e as próprias autoridades locais estavam querendo inviabilizar o congresso. E qual foi o local? Era lá nessa palestra que o senhor teve que discursar. Isso aqui é no auditório do colégio. Foi aqui na capital mesmo? Lá em Lagarto. Lá em Lagarto. Lá em Lagarto. Foi antes que o senhor foi esfaqueado ou foi depois isso? Não, eu fui esfaqueado nesse local. Quando eu estava discursando. E o senhor sabe quem foi? Sei, claro, foi até apreendido, porque era de menor também. E era meu amigo, mas começou a dizer que essa política do ódio, né? De você não saber conviver com o contraditório, né? Ninguém compactua com isso. Ninguém compactua com isso, né? Cada um pode ter suas ideias, mas ele começou a dizer, mas quando ele diz assim, você é um negro safado, eu digo, negro não me ofende ser negro, né? Agora, safado eu não sou. Aprendi isso com meu pai, né? Dizer que não tinha problema, a cor da pele é secundário, a gente assume o que é. Agora, safado eu não sou. E nisso gerou aquela discussão e ele estava com muita raiva porque tinha sido diminuído numa reunião anterior, que ele traiu o nosso grupamento, teve um mal-estar. Ele aproveitou aquilo ali, quando eu terminei de falar, que todo mundo aplaudiu e transferiu o Congresso de lá, suspendemos o Congresso para ser em Aracaju ou ser em Propriá,
porque tínhamos Cleto Maia, que era um deputado progressista, e o irmão dele, Maia, era o prefeito de Propriá. Porque também os ribeiros, naquele então, disseram que nem Cleto Maia, nem Viana de Assis podiam entrar lá, porque eram comunistas. E num país democrático como é o Brasil, e era democrático daquela... Viana foi prefeito de Aracaju. Foi prefeito de Aracaju, foi deputado, foi cassado em 64. Então, é nesse clima que eu fui esfaqueado. Passei 31 dias no hospital. Agradeço muito ao doutor Fernando Sampaio, que foi quem me operou, a doutora Antônio Garcia Filho, que foi quem foi o anestesista e era meu amigo, porque desde que eu nasci, como ele morava perto, os Garcia sempre foram amigos da família. E também a Edla, uma enfermeira-chefe que foi fenomenal. Passei 31 dias, quase tenho peritonite. Saímos de lá, continuei a luta estudantil, mas logo depois veio 64. Aí foi a ditadura onde o bicho pegou, né? Pegou, aí fui preso. Aí. Vai contar isso daqui a pouco no segundo bloco do nosso programa. Olha, foi uma fase difícil. O Hélito Mangueira sofreu bastante na ditadura. Vamos saber daqui a pouco, após o intervalo. Muito bem, de volta aqui com o programa Arquivo Aracaju, um bate-papo muito legal com o Hélito Mangueira. E aí agora vem a fase triste da história, né? A ditadura. Como foi que essa história começou, Wellington, por gentileza? Bem, a primeira coisa que aconteceu quando, em 64, os golpistas... Qual era a sua idade? Aí eu já tinha 18 anos. 18 anos. Então, os golpistas começaram a dizer que ia tomar o poder porque João Goulart era corrupto, a velha história, né? E que estava infiltrado de comunista, o governo de João Goulart, e nisso algumas unidades militares começaram a se movimentar, com o caso de aquele Mourão Filho. Mourão Filho vem de Juiz de Fora, sempre Juiz de Fora, vem de Juiz de Fora, antecipando-se ao que o futuro ditador Castelo Branco pretendia, e deflagrou um processo em marcha para tomar o poder em direção ao Rio de Janeiro, que ainda era a capital cultural, que a capital já era Brasília, mas ele sabia que o centro nevrálgico era o Rio de Janeiro, São Paulo. Então, é nesse processo que aqui a Assembleia Legislativa do Estado se movimentou e havia os que defendiam um ponto de vista, outros defendiam outro, e nesse processo, alguns mais assodados começaram a dizer que tinha comunista na plateia. Entre eles estava o filho de Lídio da Cocada. Quem era Lídio? Lídio era um comunista conhecido, branco, de olhos azuis, bem fortes, respeitado pela sua cultura e que vendia cocada no meio da rua, aproveitando-se da venda da cocada, fazendo trocadilhos, fazendo... Ele era repentista? Repentista, também, fazia com os repentes dele. Ele começava a dizer que se ser livre é passar fome, não basta ser livre não. Eu pegava algumas coisas dos universitários, né? E ele defendia as ideias do PCB. E tinha um grande filho, que era Luciano Moraes, falava muito bem, e ele lá na Assembleia disse, não vamos aceitar o golpismo, isso aqui, o Brasil não pode ser entregue aos Estados Unidos. Aí alguns deputados não gostaram daquilo, incentivaram uma ação com a segurança da Assembleia Legislativa para nos tirar de lá. Eu estava com Félix Mendes. Quem era o Félix? Félix é um artista sergipano que ficou muito tempo no Rio de Janeiro, era dos Correios e Telégrafo, tinha sido representante da União Brasileira dos Estudantes Secundários aqui, era 1 ano ou 2 mais velho do que eu e tinha uma cultura muito grande, ele era dos Correios e já entendia, era politizado, já entendia de política. E aí eu sei que a segurança da Assembleia subiu, onde hoje é a Casa Legislativa, né? Onde é Sim, a Escola Legislativa vizinho ao Palácio Olímpio Campos, e empurraram a gente de escada abaixo, chutando, né? E fazendo todo tipo de miséria, e a gente foi obrigado a sair sobre
os empurrões, a violência e tal. E aí, logo depois, estruturou-se um bocado de militares que desceram do 28BC e tomaram a Fausto Cardoso. Nesse dia, ainda não está definido bem se o golpe ia dar certo, tanto que eles foram cautelosos. No dia seguinte, prenderam o governador, quando veio de viagem, o Seixas Dória. Nós nos reunimos na escola, que chamava-se escola, a Faculdade de Ciências Econômicas, ali na Praça Camerindo. Nós, muito jovens, eu, Abelardo Silva Souza, Mário Jorge de Menezes Vieira, né, Alceu Monteiro, nos reunimos ali com algumas pessoas como Francisco Varela, né, Cláudio Buscapão, como era chamado, todos estudantes. Todos estudantes, para ver o que fazer diante daquela situação que tinha sido criada, como reagir, porque o golpe estava na rua. Como aquilo ali evoluiu, Evaldo Diniz, que era deputado, chamava deputado arrojado, Evaldo Diniz. Estadual? Né? Estadual. Parece que era estadual, só não, sei que era deputado. E torcia pelo Cotiguinho. Tanto que o troféu que nós temos de futebol de salão, futsal. Hoje em dia é futsal, né? Futebol de salão, é o nome dele. O Cotinha ganhou, foi o primeiro campeão do futebol de salão e tem até o nome dele. Evaldo Diniz, então, fez uma marcha com os operários, que veio a democracia, logo depois o 28BC desceu e acabou com essa manifestação pública e o golpe ficou consagrado. Eu, como outros da minha idade, procuramos abrigo porque Hirohito Dória Leó, o irmão de José Leó de Carvalho Filho, seu colega jornalista, Leó Filho, o irmão dele, Hirohito, mais velho do que a gente, intelectual, disse que a gente tinha que se esconder, porque ia bater nos líderes estudantis. E nós éramos considerados líderes estudantis, porque o Ateneu liderava mesmo o movimento. O movimento, como também na universidade tinha João Santana Sobrinho, já tinha Francisco Varela, né? Tinha Gil Natureza, tinha pessoas assim. Eis que nos escondemos por um período. Ficou escondido em que local? Na Duque de Caxias, no forro da casa do meu irmão Edmo. No forro? Porque é um forro muito alto e quando acamava tudo eu descia para um banho e tal, ficava ali. Porque vizinho morava um sargento do Exército e que era considerado anticomunista. Essa foi o primeiro momento do golpe militar, mas quando chegou em mais ou menos em julho, agosto, o Ateneu, por sua diretora Maria Augusta Lobão... Isso de 64. 64. Maria Augusta Lobão reúne todos os estudantes no auditório, que cabia naquela época 1.000 e tantos alunos. Muitos alunos. Porque não era aquelas cadeiras mais confortáveis, era aquela de madeira. Aquela de madeira. Né? E, não tinha aquelas coisas, aquelas coxias grandes. Então, tinha até alunos que ficaram nas laterais, né? Porque ela botou todo e apareceu um oficial do Exército dizendo que os estudantes tinham que se engajar naquele processo da revolução, que eles chamam de revolução vitoriosa, tal. E lá para as tantas ele manda que todos fizessem uma garra como se fosse uma garra de urso, né? Fazer uma garra, porque era o que eles queriam implantar na juventude, era uma força, tal, porque é assim que o Brasil ia para frente, e começou a discorrer de uma forma tal que alguns estudantes não concordaram, mas não éramos muitos que tiveram coragem. Eu quero que todos levantem a mão e façam a garra. Aí alguns não levantaram. Entre estes, eu não levantei, Alceu Monteiro não levantou, Anderson Nascimento, que hoje é presidente da Academia Sergipana de Letras, não levantou, Abelardo não levantou, e outros, Mário Jorge não levantou, e aí nós somos todos expulsos do Ateneu, porque disse que estávamos indo contra a ordem pública então existente, que poderia ser subversivo. Então, todos fomos para a rua, sem nunca ter cometido nenhum ato infracional no Ateneu, que desse de grande monta, pelo contrário. Com isso, nós tentamos, por todos os meios, voltar ao Ateneu, recorremos à congregação, que naquela época existia uma congregação, mostramos que a lei diretriz e base não tinha sido revogada,
fizemos todos os tipos de requerimentos. E aí, doutor José Rosa de Oliveira Neto, a pedido de Orlando Dantas, dono da Gazeta de Sergipe, e também um homem rico, mas defensor do socialismo, mas respeitado, porque era usineiro, coisa estranha, né? Um usineiro ser do lado do trabalhador, um paradoxo. Mas ele era, por firmeza ideológica, assim como Joaquim Ribeiro, que era dono de toda a fábrica Confiança, da fábrica e de todos os terrenos ali arredores da fábrica, um homem riquíssimo, mas que também era um homem voltado para as questões sociais, um democrata socialista mesmo, que ajudava até o PCB. Tanto ajudava, só abrindo um parêntese, que mesmo morto ele ajudou, porque ele disse a dona Isaura, a esposa dele, que no dia que o partido fosse legal, ela chamasse os seus líderes e oferecesse um terreno para que o partido pudesse fazer uma sede. E assim ela o fez, né? A sede não foi construída porque houve outros problemas aqui. A questão agora não é essa. Um dia que você me entrevista e eu explicarei melhor. Então, o que eu posso dizer é que é nesse momento que a gente tentou por todos os meios e não conseguia. Foi aí que entramos com um mandado de segurança. Ainda podia naquela época. A ditadura não tinha chegado ao nível mais agressivo, estava fingindo-se de democrata, que era só para reparar o país de uma possível, dizia-se assim, de uma ditadura sindicalista. Estava como uma pseudo-ditadura. Fingidamente, mas democracia, mas era fingido. Porque dizia que João Goulart queria nos levar para uma ditadura sindicalista. Não tiveram nem coragem de dizer que era soviética, como depois começaram a dizer coisa de comunista, mas ela tergiversou. Pois bem, é nesse clima que o doutor Aquiles Lima assina o mandado de segurança, que foi construído a várias mãos, mas ele teve a coragem de não só dar corpo a isto, né, como pegou as ideias do doutor Zé Rosa, de Orlando Dantas e de doutor Orlando Dantas e de Staelson Dourado, um baiano que tinha sido amigo de Viana de Assis. Então, eles fazem algo que impressionou o juiz, que é parente de Chico Buarque. Repare como a vida, Chico Buarque um coroa velho como eu, posso fazer essas conexões. Veja como é interessante, né? Doutor Osman Buarque, cujo filho era nosso colega no Ateneu. E o mandado de segurança cai da mão dele. E no mandado de segurança é assim: com a espada de Damocles, outra qualquer que não a da lei e da justiça, a diretora, a mestra, uma mestra, com letra bem pequenininha, fez cortar o mal pela raiz antes de nascer natimorto. Na lógica dessa conjugação, como os vivos podem morrer, que eles encomendem logo o mausoléu. E assim foram os impetrantes, banidos da sua escola, tirados de suas casas, sobre a pérfida a alegação de que poderiam cometer subversão. Mais merecido do jogador, o que é subversão? Subversão é tudo aquilo que, invertendo a ordem natural das coisas, provoca desarmonia e agitação social. Então, subversão é fome, é miséria, é desrespeito ao ser humano. Isso sim, que essa tal revolução poderia coibir e não prender jovens imberbes, cujo único desejo é estudar, cuja única vontade é servir a pátria. Doutor Osman teve coragem e deu a liminar. Aí nós voltamos, aí nós vamos entrar no colégio. Lá vai eu, Abelardo. Retornando ao Ateneu. Quando chega lá, Maria Augusta Lobão disse: não entra não. Ela era a diretora na época. E esposa do cara do SNI, João Moreira. O que era o SNI? Serviço Nacional de Informação. E que passou a ser importante, né? Nessas horas de deduragem, né? Os arapongas da época. Ele era o chefe dos arapongas. Pois bem, então, Orlando Dantas chama ele lá. No que ele escrevia na Gazeta. Como é que você faz isso com os meninos? Não, é porque meu filho foi afastado do exército e eu acho que minha mulher está querendo fazer uma média. Enrolou, porque ficou com medo da moral que o doutor Orlando Dantas tinha. Mas a verdade, que eu prefiro aqui não dizer que o cidadão que terminou sendo
procurador de justiça, mas ele já morreu recentemente, mas sempre eu dizia nas minhas entrevistas que ele fez alguma coisa que o Exército não concordou, do ponto de vista disciplinar, foi posto para fora, e a mãe queria que ele voltasse, que ele era cadete do Exército. Pois bem, então com isso, ela, sem querer, agilizou o nosso processo de formação, porque de tanto ser acusado de marxista, de comunista, de socialista e de todos os istas, nós começamos a ler. Eu, Jackson Sá Figueiredo, né? Mário Jorge Vieira, começamos a ler. Tem outros que eu não vou citar o nome, porque estão em cargos importantes e de um tempo para cá recuo dessa posição, porque está em empresas muito importantes, eu prefiro, ele não me autoriza a dizer, mas fizemos, o Moacir Soares da Mota eu posso dizer, o promotor de justiça, recém-aposentado, doutor Moacir, que participava das nossas lutas. Então, era muita gente que participava. Minha mulher, as mulheres participavam, Marinice Martins, Janete Sá Figueiredo, Tina, a mulher de Anselmo Góes, o maior jornalista hoje. Anselmo, está em São Paulo. Grande Anselmo. E Tina, o nome dela é Janete, né? Janete Corrêa de Melo, mas a gente chamava de Tina. Então, tinha também pessoas como Mércia, né, Santos, tinha muitas mulheres participativas, né? A esposa de Bosco Hollenberg, Ana Cortes participava. Claro que ela numa linha da esquerda católica, era a antiga AP, Ação Popular, e nós do PCB. E tinha um naco de estudantes que defendiam as reformas, que era contra a ditadura, e que gravitavam em torno dessas duas instituições, AP e PCB. Esse é um momento importante da nossa vida, e aí tentamos participar de congressos clandestinos da União Nacional dos Estudantes. E participou, né? Participamos. O senhor foi a um congresso. Fui com minha mulher, Tina foi também, a mulher de Anselmo. E lá, 1.000 e poucos estudantes fomos todos presos, né? Aonde foi? Em Biúna, São Paulo. Foi em São Paulo. São Paulo. Então, dia 12 de outubro, dia da criança, dia da juventude, hoje, sei lá mais, tem tanto... E também do descobrimento da América, né? Verdade. 12 de outubro de 1492 é o descobrimento da América. Pois bem, então nós fomos presos lá. Estavam presos Zé Disseu, Vladimir Palmeira, que eram os grandes líderes da época, Travassos, que era o presidente da UNE. E não foi fácil, né? Fizemos uma greve de fome. Bosco Hollenberg, que hoje é diretor da Escola Municipal de Governo, Bosco Hollenberg sugeriu que a gente podia comer nem que fosse uma fração de um ovo, e aí ele cortou em 6 pedaços um ovo cozido, que conseguiu dos presos comuns, que estava lá na Tiradentes, e cortou, que ele sempre teve jeito partista, né? Um cara inteligente, muito inteligente, o Bosco, e cortou cada um como se fosse uma pitadazinha assim, com sal, para equilibrar. Pois isso aconteceu lá. Meu pai foi atrás do governador Lourival Batista, de quem era amigo. Meu pai sabia que Lourival Batista, na juventude, foi do PCB. Pouca gente sabia disso. Meu pai não revelou, ele estava lá na coisa, mas a irmã de Lourival, Dora, sabia que era irmã, era colega de minha irmã no MEC, aqui de Sergipe, que se chama a seccional do MEC, aqui de Sergipe. Você vê as ligações de família, né? Dona Ivone, a esposa do seu Claudomir, outro grande cotibense, o pai de Ana Lúcia. Claudomir Silva. Silva. Não, Claudomir Silva não. Claudomir Vieira. Claudomir Vieira. Claudomir Vieira. Ô Wellington, e após essa prisão lá em São Paulo, aí o senhor começa a sofrer mais as consequências da ditadura, chegou a ser torturado, depois foi inclusive para a União Soviética, estudou lá. Quando voltou, teve que dizer que estudou em uma outra escola para não sofrer aqui no Brasil. Conta para a gente um pouquinho como foi isso. O processo da UNE continuou. Aqui em Sergipe repercutiu da seguinte maneira: queriam que o reitor Júnior, como é o... Não tem importância. Não tem o reitor de então, que era ligado ao partidão, ao PCB quando jovem,
e nunca perdeu esse vínculo com Gilberto Teles de Menezes, o popular Gilberto Burguesia, e com o professor Franco Freire, ele fez de tudo para que nós não fôssemos expulsos da universidade. Fingiu até que tinha tido um começo de infarto. Mas nós não fomos expulsos, mas fomos proibidos de participar de política estudantil. Então, com a volta da UNE, aconteceu isso. E com esse desmanche das articulações universitárias, que repercutia também no movimento secundarista, que era quem estava botando mais o peito de fora, porque o trabalhador foi muito atingido e todos eles tinham família para dar de comer, então os sindicatos sofreram intervenção, o movimento sindical encolheu naquele momento dado, e era o movimento estudantil, eram os professores, eram os intelectuais que estavam protestando através de teatro, através de música, né? Através de poesia, faz escuro, mas eu canto, Tiago de Mello. Né? Então, as poesias de Bertold Brecht eram citadas, é nesse clima que vem o AI-5. E aí o bicho pegou, né? Aí pegou mesmo. Mesmo assim, aqui em Sergipe ainda não teve tortura. Só quem foi empurrado e tentaram empurrar foi Cleto Maia, deputado de esquerda, vinculado levemente ao PCB, levemente. Os contatos dele era com cúpula, mas não era do PCB, era de esquerda. Então, a mando de um sargento lá qualquer, o soldado empurrou ele. E ele reagiu. Era um homem alto, forte, com temperamento forte também, reagiu. Quando reagiu, aí o cara puxou para matá-lo, mas outros soldados ou cabos vinculados a apropriar, em respeito a seu líder, também apontaram as armas. Ninguém mata ninguém aqui. Então teve essa cena. É nesse clima que o AI-5 começou. Nós fomos presos novamente, mais uma vez presos. Os estudantes, de modo geral, as lideranças. Isso aqui em Sergipe. Aqui em Sergipe. Porque nós tínhamos voltado, eu falei Lorival e não fechei a conversa. É que meu pai conseguiu, com outros pais, como o seu Claudomir e outros pais, pai de Gama, João Augusto Gama da Silva, mas, sobretudo, com a força da maçonaria, da loja capitular Cotiguiba, que meu pai tinha se tornado maçom, e meu pai disse que a maçonaria defende 3 princípios: liberdade, igualdade, fraternidade, baseado na Revolução Francesa. Meu filho está passando por isso, não pegou em armas. Eu sei que a linha que ele defende não é de confronto armado, ele defende... Ideológica. É ideológico. Tal. A maçonaria se comoveu pelo espírito humanista e humanitário, e meu pai foi para São Paulo, representando todos os pais, que a gente estava preso desculpe a desconexão, mas é porque eu também estou nervoso. Então, lá tranquilo. Na Tiradentes, no presídio Tiradentes. Mas Lorival, diante da pressão de pessoas importantes que nunca disseram que ele tinha sido da juventude do PCB, porque ele é casado com o pessoal, a família Falcão, lá de Feira de Santana. Na Bahia, já. Da Bahia. E o pessoal, até hoje, todos são de esquerda, né? Inclusive era do velho PCB. Um cunhado dele foi até segurança de Luiz Carlos Prestes. Então é nessa lógica que se fechou em torno de Lorival, que Lorival não mandou a polícia nos buscar. Foi um grande momento. Meu pai tinha sido amigo de um auditor, de um advogado, se tornou auditor militar. Aí esse auditor chegou na hora do H, não queria oferecer denúncia contra o Sergipano, que tinha um filho de um... Enfim, a bondade, algo extraordinário, contribuiu e conspirou positivamente para que fossem as coisas amenizadas um pouco, mas nem por isso deixamos de responder processo. E aí, doutora Ronilda Noblar e Jaime Guimarães, de graça, ele como presidente da OAB da Bahia, ela como uma militante do PCB, discreta, que ninguém sabia que ela era do PCB, magrinha, assim como Dominique, e a pele mais clara, aquele branco claro, ela é avermelhada. Então, doutora Ronilda Noblar pegou essa causa e foi muito brilhante nisso, e o resultado é que foi postergando. É nesse clima que, quando chegou quase no final desse processo, ela disse: algumas pessoas aqui poderão ser condenadas, porque chamaram para si a responsabilidade.
e foi consciente. Eu, Mário Jorge, né, chamamos a responsabilidade maior, porque eu era presidente do Grêmio do Centro Acadêmico Silvio Romero da Faculdade de Direito. Então, Mário Jorge estava passando por umas dificuldades por conta de uso de alguns entorpecentes, premido pela ditadura, angustiado com a situação, começou a tomar remédios controlados e depois descambou para outras coisas mais que eu prefiro não dizer, que perdemos um grande amigo, né? Não quero me emocionar. Então, Mário Jorge estava a coisa carreada para cima de mim e de Mário Jorge, né? Doutora Ronilda Noblar nos orientou como advogada. Então, bolou-se para eu ir para Moscou. Aí chega o que você quer. Mas eu não podia ter que ir para Moscou. Então, fizemos tudo direitinho para parecer que nós queríamos ir para a França. E assim eu fui para a Aliança Francesa. Mas eu não sabia, eu não sei dizer bonjour, bonsoir. A revoar. A revoar. Aí já era italiano, né? Então, sei lá, não italiano, não, francês mesmo. Francês mesmo. Aí eu sei que fui lá, tinha um grande companheiro que está vivo, gente boa também, que adentrou nesse processo, que é Augusto Mainar Bezerra, filho de João Alves Bezerra, dono do cartório aqui. Não só nos acolheu antes dessa viagem, ele e Luiz Adelmo, mas sobretudo o Augusto Mainar, e nós fomos ficar na casa dele, que era a casa de um parente dele que era militar de alta patente, um coronel do Exército. Então, estava bem protegido ali. Pois bem, fomos para Moscou, tentamos todos os caminhos dizendo que queria ir para a França, mas não, porque se acontecesse qualquer coisa, tinha uma lógica no processo. E aí fomos para Moscou. Em Moscou, eu conheci várias pessoas importantíssimas, que não posso me esquecer. Eu queria ter a capacidade que outros têm de poder descrever Vassiliev, por exemplo, o grande professor de filosofia, como ele era. Russo. Também tinha Kaput, que era um intelectual, Alleg, que já faleceu, que eu soube que ele faleceu, mas o Kaput chegou a dizer, olha, nós armamos para vocês aqui o seguinte esquema. Nós sabemos o que é a vida, porque eu já venho de outras empreitadas dos partidos clandestinos e de esquerda. Eu sou dessa área aqui. Então, há um momento que pode ser que seja tão evidente alguma coisa que vocês têm que dizer alguma coisa. Então, se por isto ou por aquilo vocês forem presos e tiverem descoberto que vocês estiverem em Moscou, vocês vão dizer que foi na Patrício Lumumba, porque é uma universidade aberta, tem americanos, é superlotada de várias nacionalidades, países que são de direita, outros de centro de esquerda. É a Universidade dos Povos, a Patrício Lumumba, e nós temos um convênio, esse Instituto Abchestov Nauk, que é Instituto de Ciências Sociais, de altos estudos sociológicos, marxistas. Vocês vão dizer que é da Patrício Lumumba. Porque se chegar no Brasil dizendo que estudou, né, na escola soviética... Mas a Patrício Lumumba é soviética, mas é aberta para o mundo. Tem até americano, tem cosmopolita. Cosmopolita, não tem... pelo menos é uma saída que vocês vão ganhar tempo enquanto o partido descobre onde vocês estão, tal. Isso ficou na minha cabeça, de Laurinha. E foi assim que aconteceu, tanto que até hoje, quando você faz uma pesquisa lá no Centro de Informações do Exército, da Marinha da Aeronáutica, ou do SNI, o que agora é a BIM, você vai ver que estudou na Universidade Patrício Lumumba, alto nível intelectual, que equivale a mestrado, tal, e são perigosíssimos, porque tem cultura, muito mais do que os que pegam em arma, porque a arma é fácil, mas os que desenvolvem cultura, enfim, está lá, tudo dito. O Hélio, nós estamos chegando ao final do programa. O senhor foi muito torturado, não é? Na ditadura? Muito. Eu e minha mulher. Eu fui torturado no pau de arara, que é a coisa mais desgraçada que pode acontecer, porque amarram as mãos do cidadão, amarram os pés pelo tornozelo, faz a pessoa acocorar-se,
entre aqui, O braço, o antebraço. braço, o antebraço, forma aqui um ângulo, aqui com a perna, por isso que diz que é frango assado, quando espetava. Bota aqui um pau, um ferro, né? Então a pessoa fica todo encolhido assim, ó, imagine, e bota pendurado. Aí a cabeça fica para baixo, por isso que chama pau de arara. Você fica... E aí quando ele vê que você está, bota água para você se sentir que está se afogando. É uma tortura desgraçada, não recomendo que ninguém, nem por brincadeira, tente fazer. Depois, ou antes disso, foram as torturas com uma maquininha, com fios, com vocês que fazem parte de eletricidade, né? De choque. Mas choque elétrico. Choque elétrico. Então, pega aqui no bico dos peitos, vai para o pênis, na língua, abre a boca, bota na marra, enfim, tem esse tipo de tortura. Tem a cadeira do dragão, quando você está mais já cansado, estouradinha, eu não sei, rapaz, eu não sei, eu vivia normalmente, o que eu tinha que dizer, dizia publicamente, fizemos jornal, era escrito, era assinado com o meu nome, eu sou a favor das liberdades democráticas, e seu safado, aí todos os nomes que eu não vou dizer aqui, mas vamos dar um tempinho para você descansar, para você abrir o bico, você vai ter que cantar. Aí quando você senta na cadeira que eles botam para sentar, a cadeira é de ferro. Aí você se tremece todo, parece que você... só em filme que você vê uma coisa dessa, uma doideira dessa. Ditadura, nunca mais. Nunca mais. E minha mulher, só para encerrar, eles, para me humilhar e querendo de qualquer forma arrancar alguma já me contou confusão, isso aí. Ele desce minha mulher, amarrado, bota em cima de uma maca, assim, e começa a dizer que vai ter relação sexual com ela, depois fica lá fazendo exame ginecológico sem ser médico, toda uma anarquia, tudo que você puder ver de inimaginável com seu, porque é doloroso dizer. E aí as pessoas ainda têm a intervenção militar, ditadura, ditadura nunca mais. Wellington Mangueira, o senhor é um herói, viu? Não, muito obrigado. Não, herói é você que me entrevista e me abre a oportunidade de dizer tudo que eu sinto, né? Você é que é o herói, eu não. Eu fiz o que era possível fazer. Grande abraço. Outro, irmão. Grande abraço. Muito obrigado, então. Wellington Mangueira, o programa Arquivo Aracaju vai ficando por aqui. Até a próxima oportunidade. Abraço, até lá.